Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 8 de julho, nós estamos recebendo, com muito prazer, o comandante da Polícia Militar na região, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus. E como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista, consultor econômico, ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. A Folha de São Paulo traz na manchete: para a oposição, Dilma tenta inibir a ação de tribunais. O Estado de São Paulo. Oposição reage a Dilma. Para Aécio, o discurso golpista é do PT. No portal da Tribuna, Receita Federal libera hoje e consulta o segundo lote do imposto de renda. No BocNews, deputados discutem futuro dos clubes de futebol. Santa Portal. Não vou cair, diz Dilma em entrevista a jornal. G1 Santos e região. Buscas por jovem arrastado por maré são suspensas. E no portal da UOL, Receita libera nesta quarta-feira a consulta ao segundo lote de restituições do imposto de renda. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E de acordo com a última estatística divulgada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, os índices de criminalidade diminuíram aqui na região metropolitana da Baixada Santista no período de janeiro a maio deste ano e numa comparação com o mesmo período no ano passado, em 2014. Apesar dessa redução, uma redução até significativa, e vale o exemplo do número de latrocínios, já que a redução foi da ordem de 50%, um número de fato expressivo dessa modalidade criminosa de roubos seguidos de morte. Apesar dessa situação, dessa redução, ainda os índices são elevados. Tome-se como exemplo a situação de homicídios na região. Nesse mesmo período, foram registrados 65 homicídios. E com relação aos roubos, também houve uma redução importante, da ordem de 22%. Mas ainda assim, temos um número expressivo de casos, quase 8 mil casos no mesmo período. No programa de hoje, nós vamos debater esses dados estatísticos, vamos debater política pública de segurança no Estado de São Paulo, entre outros temas importantes. Mas tudo isso vocês acompanham na entrevista com o Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, que é o comandante da Polícia Militar na região, comandante do CPI 6, mas assim que a Cris informar a previsão do tempo e movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de tempo nublado e chuva durante o dia. A temperatura varia entre 18 e 22 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5, mas mesmo assim o tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com 10 minutos de espera. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou pelo nosso e-mail, je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida para entrevistar o comandante da Polícia Militar na região, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus. Voltamos já. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país.
novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Para prevenir o câncer do colo de útero, neste ano, toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 8 de julho, recebendo hoje com muito prazer o comandante da Polícia Militar na região, o comandante do CPI-6, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, e o colega jornalista, consultor econômico Rodolfo Amaral, como comentarista do programa de hoje. Eu gostaria de começar, Coronel, falando exatamente sobre esses últimos números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, com relação especificamente à nossa região metropolitana da Baixada Santista, e os índices de criminalidade reduziram, e isso é muito positivo. No entanto, o senhor sabe, a população quer ter a sensação de segurança. E temos ainda um número elevado de homicídios, temos ainda um número elevado de roubos, apesar da redução significativa. Eu gostaria inicialmente da sua análise a respeito desses números. Quando é que teremos, Coronel, na sua avaliação da população, pelo menos, números aceitáveis, desejáveis, já que zerar a criminalidade é praticamente impossível. Sim. Bom dia, obrigado pela presença, Coronel. Bom dia a todos. A Polícia Militar agradece novamente, mais uma vez, a oportunidade de estar nesse importante programa aqui e para expor a população e interagir com a população em relação aos nossos trabalhos aqui na região. Realmente, por meio da imprensa, todos podem acompanhar as estatísticas criminais divulgadas mensalmente pela Secretaria de Segurança Pública e o destaque bastante positivo numa sequência histórica. Não há registros anteriores de uma queda de indicadores nessa sequência que, como foi divulgado pelo jornal A Tribuna, logo após a última divulgação dos indicadores, que foi no dia 26 de junho, a matéria que fala que pela quinta vez consecutiva, né, nós temos a redução aqui equivalente a esse primeiro semestre. Gostaria até de mencionar que esse fator chama a atenção porque o jornal Diário Comércio e Indústria, da edição do dia 29 de junho, aponta a cidade de Santos como uma cidade com potencial de desenvolvimento econômico muito grande para investidores. É um jornal específico para esse segmento e destaca, entre outros fatores positivos hoje da região e da cidade de Santos, realmente os indicadores em relação à segurança pública. O indicador de roubo, que teve uma queda na cidade grande, o indicador de homicídios, também os latrocínios que caíram. Sobre os homicídios, a taxa considerada desejável pela Organização Mundial de Saúde, a taxa de óbitos por causas violentas, né, em torno de até 10 registros, 10 casos por grupo de 100 mil habitantes. Sim. Aqui na Baixada Santista, nós estamos com um número abaixo de 10 casos. 65 homicídios. 65 homicídios para os 23 municípios. E agora a região que eu comando não são mais 23 municípios, são 24 municípios. Agora a cidade de Iporanga, que estava sob a jurisdição da região de Sorocaba, foi agregada, foi inclusa aqui sob responsabilidade do policiamento ostensivo, do Comando do Policiamento do Interior 6. Então, quando se analisam esses números em relação ao total da população, nós estamos abaixo da média do Estado, que já é uma média muito positiva, da ordem de pouco mais de 10 casos por grupo de 100 mil habitantes. Apenas uma referência, Agora, esses 65 homicídios são da região metropolitana da Baixada ou de toda a região que o senhor comanda? De toda a região que... os jornais informam que seria apenas na Baixada Santista, nos 9 municípios. O percentual não, o grupo de... o número de casos por grupo de 100 mil habitantes em toda a região é inferior a 10. Quando nós pegamos a cidade de Santos, né, é ainda bem inferior a 10. Nós estávamos com o número, o ano passado, na última análise, por volta de 6 casos por grupo de 100 mil habitantes. Nos colocando a cidade de Santos
em padrão europeu, né, comparado aos países bem desenvolvidos, né? Então, lembrando que a prevenção ao homicídio, ela é difícil porque muitos dos casos registrados na nossa região têm uma origem passional ou têm origem familiar também, né? Então, cometidos por armas brancas ou outros instrumentos ali. Posso até citar casos, a gente não queria chocar no programa, mas inclusive de filhos que mataram os seus pais de uma forma bastante violenta, colocando pelo uso de drogas. Então, prevenir isso dentro da residência, esse tipo de delito, é muito difícil. Mas fora, realmente, quando nós colocamos, é um indicador do ponto de vista de segurança pública e até socioeconômico que está em padrão muito aceitável dentro da nossa região. Agora, quase 8.000 roubos, coronel, na região em 5 meses, não é muito, não? O número a região da Baixada Santista e do Vale do Ribeira é considerada uma região complexa por toda os fatores que envolvem a geopolítica em termos do Estado. Quando colocamos as regiões consideradas do interior, a nossa região litorânea está enquadrado dentro das regiões administrativas do nosso Estado como uma região do interior. Eu consideraria juntamente com a região de Campinas e talvez hoje a região de São José dos Campos, que envolve o litoral norte também, seria talvez, com quase certeza eu afirmaria, a mais complexa hoje de se executar a segurança pública é a Baixada Santista, por conta da atividade econômica desenvolvida, por conta de fatores socioeconômicos, como a quantidade de habitações subnormais que nós temos aqui. Quando fala-se em comunidades, o IBGE ele trata a questão da população que vive em comunidades em situação de vulnerabilidade, com habitações subnormais. Então, tendo algumas referências, vamos comparar com a região de Araçatuba, né? A média de habitações subnormais em todo o estado de São Paulo é de 7% da população vivendo nessas habitações. Nós temos cidades aqui, jamais desprestigiando ou a administração pública dessas cidades ou os moradores, mas a cidade de Cubatão tem números próximos ou até mesmo acima de 42% da sua população vivendo em habitações subnormais. A cidade do Guarujá apresenta hoje também, na região de Vicente de Carvalho, percentuais próximos a 36% disso. Então, quando a média do Estado é 7%, isso por si só, a questão da população vivendo em situação de vulnerabilidade é um fator propiciador, sem dúvida nenhuma, do atrito social ali. O atrito social vai gerar os crimes como o crime de homicídio e já por estudos da FGV, o homicídio, estando muito presente numa determinada região, ele tende a provocar também os roubos e até o do roubo latrocínio. Latrocínio, por consequência. A ausência do Estado, a ausência do poder público nessas regiões socialmente vulneráveis. Rodolfo Amaral, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Coronel, bom dia, Cris, bom dia ao telespectador. Chico, eu acompanho por dever de ofício aí estatísticas em todas as áreas há bastante tempo e a gente percebe na área de segurança pública que em determinados períodos e em determinados indicadores há oscilações, horas para melhor, hora para pior, é natural. Eu tenho aqui, trouxe os números do Estado de São Paulo nos últimos 2 anos, extraídos aí do relatório do secretário de Segurança Pública do Estado, portanto oficiais, e a gente percebe que a tendência é exatamente essa, em determinadas regiões, quando há um reforço do policiamento, a inibição exatamente dos indicadores, isso está uma coisa atrelada à outra. Agora, na questão da segurança pública, Coronel, a gente vem discutindo muito essa questão de indicadores, cobra-se muito eficiência da polícia, tanto militar como civil, mas por trás, nos bastidores dessa estrutura, a gente percebe que o Estado caminha de forma lenta, no sentido do financiamento e em função até da estrutura existente. Eu queria começar a discutir um pouco mais esse outro aspecto também, que a população não vê, as autoridades não vê, por exemplo, lhe cobram com permanência o aumento de efetivo, quase que todos os dias a gente vê, hoje no editorial do jornal A Tribuna está falando exatamente dessa sensação de insegurança que o Chico falou. Mas eu trago algumas informações aqui que eu gostaria de saber do senhor como isso é discutido nos bastidores das corporações. Por exemplo,
Nós temos no estado de São Paulo, vou falar em números redondos, 90 mil policiais militares, dos quais aí 10%, 9 mil na corporação do Corpo de Bombeiros, o restante na PM propriamente dita, e 50 mil inativos. Os inativos, Chico, custam para os cofres do Estado, tá? Custaram o ano passado 6 bilhões 280 milhões, com 50 mil. Os 90 mil ativos custaram 5 bilhões 590 milhões. Nós estamos gastando mais com inativos, tá? E a culpa não é dos PMs inativos, vamos deixar claro. A culpa é da ausência da visão de se criar institutos de previdência lá atrás. Mas o fato é que isso entra na conta. E quando entra na conta, acaba dificultando a reposição dos quadros. Na questão do quadro, coronel, eu peguei aqui os dados, também são todos eles oficiais. Nos últimos 12 anos, tirando entre os que entraram para a corporação e os que saíram da corporação, nós temos um saldo positivo no estado de São Paulo de 547 policiais. Tá? E aí o Mourão aqui na Praia Grande querendo mais 200 policiais, mais 250 só para a Praia Grande. Não que ele não tenha razão. A questão é o seguinte, ou a gente discute a estrutura da polícia, as condições que são dadas para a corporação, ou a gente vai ficar enxugando gelo. Eu dizia aqui fora dos bastidores, agora eu vou dizer no ar, normalmente a população reputa atos de heroísmo ao Corpo de Bombeiros, tá? Eu também assino embaixo com relação a isso. Mas confesso que a minha admiração é muito maior hoje pelo policial militar que tem a coragem de colocar o fardamento cinza e sair pelas ruas. Porque se a sensação de segurança é para nós, é para eles também, porque podem tomar um tiro a qualquer momento, tá? E tem dificuldades, a gente sabe que em algumas localidades eles têm que trocar de roupa antes de voltar para casa. Então a gente precisa colocar os pingos nos is. Eu pergunto, coronel, até que ponto a corporação, com todo aquele respeito que ela, obviamente, tem à hierarquia, tem condições de começar a discutir a estrutura das organizações por dentro? Porque essa, me parece, uma função segurança pública de Estado e não de governo. E a gente está sempre discutindo a segurança pública como se fosse ato do governo A, do governo B, do governo C. E não é. Só para concluir, em 2005, Chico, portanto, há 10 anos, a despesa da área de segurança pública, no contexto das despesas do Estado de São Paulo, foi da ordem de 8,19%. Era o custo da segurança pública. O ano passado, ele caiu para 5,15%. Quer dizer, caiu quase a metade, com todo o esforço que se faz. Como é possível, coronel, discutir essas questões estruturais dentro da corporação que tem lá o seu corpo de inteligência, o seu corpo preparado, um grupo de coronéis que tem, com certeza, e oficiais, condições de dissecar essas informações e ainda aqui em bastidores, a começar a apresentar para o secretário de Segurança Pública e falar, olha, não dá, nós estamos tentando fazer milagre, estamos aqui com uma corporação do mesmo tamanho nos últimos... Com redução de investimentos? Com redução de investimentos fica difícil, porque na hora de responder as estatísticas cabe para o senhor. É o senhor que responde. Bom, inicialmente eu agradeço. Essa análise completa aí do Rodolfo. Realmente uma boa análise, a gente tem até que tomar cuidado para não se perder na resposta, tanto considerado a análise. Inicialmente eu agradeço por esse importante reconhecimento público, por conta do senhor, público nesse momento ao vivo, da importância do trabalho policial, do respeito em que a população, a comunidade da região tem dado dispensado ao nosso policial militar, esse que eu considero um patrimônio da sociedade, que luta em defesa da sociedade, que se sacrifica, que arrisca a sua própria vida para defender a sociedade. E essa é a forma pela qual eu comando esses quase 3.200 homens que nós temos aqui na região. Estão voltados sempre assim. Quanto à questão de ser cobrado realmente pelas estatísticas criminais, pelos indicadores, se eu fosse cobrado só pela imprensa, eu estava feliz, né? Mas, na realidade, hoje nós somos cobrados pela imprensa e, na qualidade, como gestor público, cobrados pelo próprio Estado. E parece até que esse programa foi combinado, que ontem os senhores estiveram presentes lá na sede do CPI-6, até parece, né, para ver nós apresentando os resultados, as metas, as dificuldades, planos de ação para o representante da Secretaria de Segurança Pública, com todos os comandantes do batalhão reunido, com o doutor Gaetano, que é o UDI Inter-6, com seus delegados de polícia, com a Polícia Científica ontem, em que éramos cobrados sobre a redução. Então, são
colocados metas cada vez mais difíceis, realmente, para que nós possamos atingir e reduzir ainda mais esses indicadores. Então, ontem essa reunião perante o representante da Secretaria bastante acalorada, né? Até pelo programa de bonificação aí de resultados, onde nós expomos, eu gerenciando, moderando a reunião juntamente com o Dr. Gaetano, né? Vemos até o afã, todo o desejo dos nossos comandantes de batalhão em buscar maiores resultados. Quanto à questão do efetivo, obviamente, vamos separar a questão do efetivo, primeiro o recurso humano, a força de trabalho que eu tenho ali, né, para trabalhar, e depois a questão econômica em termos de investimento. Sem dúvida nenhuma, como eu já falei em diversos outros momentos, é desejável para qualquer gestor de segurança pública que quanto mais força de trabalho ele tivesse em suas mãos, consequentemente, maior é o resultado que pode ser apresentado em termos daquilo que a população quer ver, sensação de segurança, que é o policial na rua. Então, nós estamos adotando medidas para otimizar os recursos humanos existentes. Nós sabemos aí que em qualquer empresa, né, a força de trabalho e o pagamento dessa folha de pagamento para a força de trabalho é algo que pesa muito em qualquer segmento. Vamos fazer um comparativo. Em uma administração de um condomínio, né, duas são as despesas maiores, justamente a folha de pagamento dos funcionários e hoje a questão da água, se eu não me engano, o consumo de água quando não é individualizado. Numa empresa e no Estado isso não é diferente, principalmente numa instituição, desculpe até a forma mais bairrista que eu falo, eu tenho que assim ver, considerar, né, que a empresa que eu trabalho é a maior empresa do mundo, né? Eu penso dessa forma, até uma máxima em marketing diz assim, ninguém pode vender um produto se não estiver enamorado por ele. Então eu vivo a minha instituição, o serviço público, né, e aquilo que nós fazemos aí. Então é uma instituição muito grande que está presente nos 645 municípios do nosso estado. Esse número que o senhor aponta, esse aumento de 547 homens, vamos falar de saldo entre entrada, né, para a formação do policial e saída também. Tem uma justificativa muito importante para esse valor. Primeiro, no ano de 1988-89, nós tivemos um grande ingresso de policiais militares na instituição, de novos policiais, e uma redução no período de formação deles. Chegamos a ter momentos importantes para o aumento de efetivo em que a formação demorava 4, 5 meses. A formação hoje, por uma exigência da própria sociedade, de um melhor treinamento, de uma melhor qualificação dos policiais militares, o nosso policial é formado em 12 meses e meio hoje, o nosso operacional. Eu sempre pergunto, até mesmo para os meus assessores oficiais ali, se eles podem me declinar qual empresa do Brasil hoje investe a empresa na formação do seu operacional, que corresponde ao nosso soldado, 12 meses e meio. Eu desconheço empresa pública ou privada que no nosso país invista 12 meses e meio na formação do seu operacional. Essa foi uma exigência da própria sociedade, uma melhor qualificação, melhor treinamento. Ao passo que nós estamos vivendo um momento difícil, porque aquele ingresso de uma força de trabalho muito grande nos anos de 88, 89, muitos deles já vindo da iniciativa privada do setor público, está fazendo com que a saída nesse momento para a sua aposentadoria, sem dúvida nenhuma, seja maior do que a entrada. Então, daí a explicação desse saldo que o senhor apresenta. É um momento, então, que nós temos que passar por essa transição agora, enfrentar e encontrar meios de otimizar os recursos existentes. O senhor cita o editorial de A Tribuna de hoje, muito importante, né? Eu li em que faz uma explanação sobre a segurança pública no nosso país, referencia inclusive outros estados, fala do esforço aqui da Baixada Santista, mas que representa realmente essa situação. Outro detalhe importante, segurança pública tem um custo bastante elevado, né? Eu brinco muito na forma didática de orientar os meus assessores, né? O policial não é o Playmobil, aquele bonequinho que nós compramos, colocamos ali, existe todo um custo do investimento, o investimento a ele, o equipamento que ele precisa, uma viatura rodando 24 horas por dia, o gasto com combustível, com manutenção para essa viatura. Então, em 2012, uma referência importante, o custo, vamos falar da Polícia Militar, hoje, em termos do orçamento da Polícia Militar representativo, à época, eu acho que isso está muito próximo ainda, o nosso orçamento maior do que o orçamento de 14 estados da federação. Só.
manter toda essa estrutura funcionando de serviços para atender. Por exemplo, aqui na região nós atendemos 6.500 ligações por dia, já falei isso, na Operação Verão 14.500 ligações. Então, a manutenção desse serviço, ela é cara. O maior dispêndio de recursos é o custeio. Salários equivalem a custeio. Então, é sempre apontado que o policial não recebe o salário que seria adequado, que seria desejado. Mas isso já é bastante elevado, elevado assim. O gasto total da folha de pagamento, considerado todo esse custo, esse custeio em relação ao Estado. E o impacto do setor público e também da Polícia Militar na aposentadoria, na questão previdenciária, discutida hoje muito no nosso país, em termos gerais, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que os números sejam muito elevados. E busca-se um equilíbrio entre o que se paga para os aposentados, para os pensionistas e policiais militares também, e aquilo que é pago para a ativa, né? Então, o Estado-Maior da Polícia Militar vive discutindo, debatendo constantemente essa questão, né, e procurando esse equilíbrio. E é por tudo isso, Coronel Rodolfo, que há necessidade de maiores investimentos. Quer dizer, não é possível que nos últimos 10 anos esses investimentos tenham sido reduzidos quase à metade do que era investido. E mais do que isso, essa questão levantada pelo Rodolfo do custo dos inativos, que não pode superar o custo dos ativos quando os ativos representam o dobro de contingente dos inativos. Por essa razão, a necessidade de um fundo específico de previdência que não resolveria agora, mas no futuro, com certeza, contribuiria para evitar o agravamento dessa situação. Coronel, peço sua licença, Rodolfo. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque. Há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. A Santa Cecília TV não para de crescer. Você acompanha a maior programação regional em alta definição, HD, pelo canal 52.1 digital. Para isso, você só precisa de um conversor ou antena digital ligado ao seu televisor. Todos os seus programas favoritos da Santa Cecília TV em alta definição na TV aberta. Em alta definição pela TV aberta? Isso mesmo, você só precisa colocar o seu conversor de TV digital ou uma antena, caso seu aparelho já possua o conversor. É bem simples e rápido. Toda a programação da Santa Cecília TV pelo canal 52.1 digital. Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 8 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o comandante da Polícia Militar na região, o comandante do CPI 6, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, e o colega jornalista, consultor econômico Rodolfo Amaral, do comentarista do programa de hoje, que vai exatamente fazer uma análise das considerações do coronel. Rodolfo. Bom, eu queria, Chico, em primeiro lugar, dizer que é absolutamente verdadeiro, o coronel disse, que o que o Estado de São Paulo gasta com segurança pública é maior do que o orçamento de mais de uma dezena de estados brasileiros. Mas na relação, certo, despesa total e despesa de segurança pública, enquanto a do Estado de São Paulo foi 5,5%, como eu disse há pouco, 5,19%, a média dos 27 estados da federação do ano passado foi 8,53%. Portanto, a arrecadação dos outros estados também é menor e há esses efeitos. Mas eu não queria questionar apenas isso, eu queria fazer uma outra colocação, porque cobra-se muito da PM
Parece, principalmente em função das últimas votações no Congresso Nacional, que a solução para a segurança pública é pôr gente na cadeia, né? Tá? Essa é a sensação. E eu trago aqui, por exemplo, o estado de São Paulo hoje, talvez a população não saiba, tem 21% da população brasileira e tem 40% da população carcerária brasileira estão presos no estado de São Paulo. Tá? O que é um número extremamente alarmante. A representatividade é quase o dobro, claro, certo? Em relação. Mas, independente disso, Chico, veja curioso, eu estou aqui com o relatório do secretário de Segurança Pública que foi publicado no ano passado com as estatísticas de 2014 e 2013. Prisões efetuadas em 2014, 151.041 comuns e mais 48.944 por mandato, ou seja, dá 200 mil presos. No ano anterior, 154.816 comum, mais 47.923, ou seja, 201 mil em 2013 e 200 mil em 2014. E ainda assim, o Estado, em 2014, tinha 216 mil presos, certo? Efetivamente. O que significa que não são esses que foram presos. Esses foram presos, foram na delegacia, prestaram lá um esclarecimento e voltaram para a rua. Coronel, como é que é exercer a atividade do policial com essa legislação frouxa que permite que isso aconteça, quer dizer, que a PM pegue o ladrão da bicicleta, leve na delegacia, 5 minutos depois ele está passando a pé pelo mesmo policial que o prendeu. Quer dizer, como é que a gente muda essa regra do jogo? A gente vai ficar enxugando gelo, a população toda hora querendo, porque quem é que assalta as pessoas na rua? Quem rouba os carros, furtam os veículos, são essas pessoas, não são aquelas que estão presas. São essas que são presas e são soltas, são presas. Então fica, na verdade, a gente girando em torno do mesmo círculo. Como coibir essa situação, levando isso em consideração que, por exemplo, o gasto do Estado de São Paulo com a administração penitenciária de 2005, Chico, para 2014, cresceu em 2,5 bilhões, né? Ou seja, nós não temos mais onde colocar preso, tá? E sustentar essa estrutura. Foi um crescimento de 231% no período de 10 anos. Como coronel, ter esta realidade e explicar para os seus subordinados, falou, mas eu prendi esse cidadão ontem, eu tirei a ficha dele, ele tinha 30 passagens na polícia, como é que se faz policiamento assim? Bom, em primeiro lugar, esses números apresentados pelo senhor denotam, comprovam a eficiência do trabalho das polícias do nosso Estado, com um aumento maior do número de presos, né? Uma evolução bastante significativa de 156 mil reais, 156 mil presos em um ano para mais de 200 no ano seguinte. Então, percentualmente, uma evolução muito grande que denota que a polícia está na rua, está aprendendo, está sendo eficiente em relação ao seu papel de polícia chamada nesse momento de repressiva imediata, de prender em flagrante delito, inclusive por mandato também. Representa que o Estado, por mandado, representa que o Estado de São Paulo, em termos de segurança pública, está apresentando também um resultado maior na eficiência por conta dessas prisões. E esse é o esforço da administração pública. Vamos lembrar que quando se fala em preso, é considerado preso aquele cidadão imputável, maior de 18 anos. Então, esses números dessa quantidade de pessoas com cerceamento de liberdade resultante não são todos aqueles crimes e atos infracionais que são colocados aí. Se pegássemos e apontássemos também os delitos, os atos infracionais, não chamados delitos porque a legislação não permite, cometidos pelos menores, esses números, e se os menores acabassem tendo algo parecido como a sua restrição da pena, nos termos do Código Penal, da restrição da sua liberdade nos termos do Código Penal brasileiro, talvez essa população carcerária aí fosse muito, muito maior, certamente seria aí. Então, primeiro apontamento. A questão da reincidência criminal. A legislação, ela está se tornando cada vez mais branda, né? A prática o apenamento por alguns delitos, e eu não posso afirmar que isso é o responsável pela reincidência criminal na nossa região. Mas eu posso dizer assim, que realmente, em relação ao número de abordagens que nós fazemos,
que é um número de abordagem muito grande, e a abordagem é a principal ferramenta da polícia preventiva, abordar o cidadão, verificar que é um papel de fiscalização do Estado. Nós nos deparamos diariamente, os nossos policiais militares, com muitos e muitos condenados pela justiça que estão colocados em liberdade transitória, muitos evadidos, muitos procurados que ainda não foram capturados, presos, então são presos naquele momento e levados para o distrito policial que vai encaminhar os estabelecimentos aí. Mas a reincidência, ela é muito forte e nós temos que apontar, por outro lado, pelo abrandamento dessa legislação aí, cada vez uma legislação que, não vou dizer que a legislação, quando a lei é feita para atingir o fim social, ela é responsável por estimular jamais sua criminalidade, mas o criminoso, ele se sente estimulado nessa reincidência pelo abrandamento em relação ao apenamento que lhe é previsto também. Então, isso dificulta o nosso trabalho, mas no momento isso desestimula o policial militar a trabalhar, o policial civil a cumprir o seu papel, porque se assim fosse, não haveria essa elevação percentual tão grande do número de prisões no nosso Estado. Quanto ao custo realmente do cidadão preso, ele é elevado, está ficando cada vez mais elevado pela a maior quantidade de, vamos dizer, benefícios atribuídos pela nossa própria legislação. Hoje, aquele cidadão que está preso, os seus familiares recebem quase que uma indenização, não é uma indenização pelo Estado, um auxílio reclusão, mas quase que uma indenização por ele estar preso ali do Estado, por meio desse auxílio reclusão para cada filho, para a sua esposa, durante 2 anos que ele está ali. Quando ele sai hoje, né, é um estímulo positivo, né, para a sua reintegração social, mas o Estado coloca um dispêndio e dá um valor para ele cada vez que ele sai. A questão do indulto também, que não foi mencionado, nos grandes, próximos aos feriados, aos eventos aqui, a quantidade de presos que são indultados e acabam também não voltando para o cumprimento da sua pena, reincidindo. Então, nós registramos também crimes imediatos praticados muitas vezes por essas pessoas. Volto a fazer coro às palavras do nosso insigne jornalista aqui, o senhor Chico, que a questão está nos valores, na família, ali na sociedade. E aqui atribuindo a um discurso de uma prefeita da nossa região. A polícia atua quando a sociedade, todo o conjunto, ele falha, né? Então, a sociedade falhou, nós temos que atuar e prender essa pessoa. Quanto à questão polícia, a polícia eu não falo nem hoje, nós trabalhamos, a polícia não vejo nem mais como uma polícia de governo, não é uma polícia de governo, nunca deve ser uma polícia, mas uma polícia de Estado, mas não é mais uma polícia do Estado. Nós trabalhamos para ser uma polícia da sociedade, para servir o cidadão. É isso. Coronel, um outro tema que preocupa a todos, é uma questão mundial, eu costumo dizer que é um flagelo mundial, que são as drogas. E essa última estatística da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo aponta um aumento no tráfico de drogas da ordem de 15% no estado de São Paulo. E na nossa região, qual é a situação com relação ao tráfico de drogas, Coronel? Nós temos uma região que os fatores geográficos e a geopolítica, novamente falando, né, ela é favorável à disseminação do tráfico de drogas. Por que nós colocamos isso aí? É uma região cortada por rodovias que ligam a eixos importantes, né, que fazem usado para o transporte. Se assim não fosse, nós não teríamos registrado grandes apreensões por parte da Polícia Rodoviária Federal na região, sob nossa jurisdição também, no Vale do Ribeira, ali na Regis Bittencourt. Inclusive, recentemente, acidentes, capotamentos de veículo, em que esses veículos estavam recheados de entorpecentes em grande quantidade para a distribuição. Nós vemos uma atuação muito grande da Polícia Federal, da Receita Federal e de outros órgãos públicos junto à área de Porto. Eu, como comandante do CPI, faço parte da Comissão Estadual de Segurança dos Portos, nos reunimos constantemente para combater. Nós temos combatido muito a Polícia Militar, a atribuição, ainda que constitucionalmente específica da Polícia da Polícia Federal reprimir o tráfico de entorpecentes, mas há uma atuação conjunta da Polícia Civil e da própria Polícia Militar. Se assim não fosse, o jornal A Tribuna de hoje não registraria que o Batalhão de Ações Especiais fez uma grande apreensão
de drogas na última segunda-feira aqui na nossa região, em um dos morros aí que hoje o jornal aponta fala em 66 quilos de drogas, mas na realidade contabilizado mais com outras substâncias ali, totalizou mais de 90 quilos de drogas e outros insumos, e constantemente nós estamos agindo nesses pontos aí de comunidades onde estava sendo disseminado o tráfico aí. Então nós estamos combatendo intensamente isso. Pois é, apesar desse esforço, né, Rodolfo? É como o Rodolfo diz, é enxugar gelo, porque com as fronteiras simplesmente sem fiscalização, despoliciadas, enfim, sem que se tome uma atitude efetiva, concreta, que deveria envolver, inclusive, as Forças Armadas, no sentido da fiscalização das fronteiras terrestres, marítimas, aéreas, né, no sentido de se combater os inimigos modernos da pátria, como ensina o cientista político Luiz Azevedo, são o tráfico de drogas e o contrabando de armas. Coronel, eu peço a licença, Rodolfo, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Fonte. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. 32º Jogos da Unisanta. A emoção do esporte chega com tudo em agosto. Trabalho em equipe, diálogos são fundamentais dentro e fora da quadra. Eu sou FAC, também participo dos Jogos da Unisanta. 32º Jogos da Unisanta. Realização: Universidade Santa Cecília. Promoção: Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque para o último bloco. Nesta quarta-feira, 8 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o comandante da Polícia Militar na região, o Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, que é o comandante do CPI 6, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral. Eu queria, antes de passar para o Rodolfo, perguntar, Coronel, rapidamente para o senhor o seguinte. Há aquele imóvel abandonado ali na Avenida Ana Costa, no Gonzaga, do lado dos bombeiros. Nos fundos funciona o 7º Distrito Policial, a Delegacia da Mulher. É um complexo de segurança ali exatamente numa região nobre da cidade, no Gonzaga. Muito bem. Há um prédio que seria a sede do CPI 6 lá atrás, isso há décadas, que acabou não prosperando. Até ar-condicionado foi colocado, as fotografias dos ex-comandantes do CPI 6 também, enfim, e aquele imóvel continua abandonado, problema de licitação, problema de recursos, de obras, etc. e tal. Situação crítica, a população reclama, ninguém cuida daquilo, realmente abandonado. O senhor, desde que assumiu, se preocupou com aquela questão e parece que agora vai resolver. E parece, o senhor já anunciou que daqui a 2 meses estará funcionando ali a sede do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar. Perfeito. Já está tudo caminhando, daqui a 2 meses vamos ter finalmente a ocupação devida daquele imóvel por parte da PM? Todas as nossas gestões e com apoio da sociedade, aqui com o segmento privado, né, nós temos a certeza que nós estaremos ocupando esse imóvel dentro desses 60 dias. Eu já posso descrever agora, se me perguntar o detalhe de cada sala ali, eu posso fazer essa descrição, tantas foram as visitas. Você já se apropriou do imóvel, Sim, né? já nos apropriamos, né, tantas foram as visitas e da minha parte, a forma, sim, mais proba possível, nós vamos concluir essa obra. Eu estou trazendo os segmentos representativos da atividade econômica da sociedade civil, primeiro para compartilhar conosco e conhecer a obra, é transparência.
Em minha gestão de comando, eu procuro, com a maior eficiência possível, ter eficiência no desempenho do meu cargo e também ser muito transparente à população. Eu herdei realmente este filho, né, que é este imóvel aí, e quero dar o melhor tratamento possível a ele. Eu assumi o comando aqui em agosto de 2013, o mês que vem permanecendo por aqui, completamos 2 anos na nossa gestão e um dos grandes desafios. 3 barreiras importantes e que nós estamos vencendo para dar solução a esse problema e fazer com que esse imóvel seja efetivamente destinado ao interesse público à sociedade. Era vencer a barreira jurídica, uma barreira, então, uma licitação iniciada no ano 2006, 2007, uma obra não conclusa e que era possível investigar por meio de uma sindicância todas as responsabilidades, quer seja de administradores, também da parte privada. Segundo, a barreira política à destinação desse imóvel. Esse imóvel, inclusive, ele estava sob um processo de transferência para a prefeitura do município de Santos, que tinha interesse naquele equipamento público, obviamente um patrimônio de toda a sociedade, quer seja do estado ou do município, mas ele tem que ter uma destinação. E nós tivemos o advento da criação do 2º Batalhão de Ações Especiais, que criou uma necessidade para nós de termos um imóvel destinado a este batalhão. E por uma decisão importante política do comandante-geral, atribuiu a minha responsabilidade da ocupação desse imóvel, já que uma vez que a barreira jurídica está sendo vencida, todas as providências de ordem legal, né, estão sendo adotadas para a regularização desse imóvel e agora eu, pessoalmente, enfrento a questão da barreira dos recursos financeiros para tornar isso uma realidade. Por que a barreira dos recursos financeiros? O Estado tem dinheiro? Sim, o Estado tem dinheiro, mas o Estado ele tem a limitação, vamos dizer, assim, o engessamento da forma de aplicação dos recursos por meio da Lei de Licitações e Contratos, a Lei 866/93, que ela determina a forma de aplicação desses recursos. Muitas vezes isso impede que a celeridade, que a rapidez na ocupação, isso é uma barreira para atender esse desejo da sociedade. Então, a partir daí, eu discuti muito com o meu comandante, o comandante-geral, e pela notícia veiculada no jornal A Tribuna, no último sábado, mostra que uma das melhores formas que vai, a melhor forma para dar rapidez é o envolvimento da sociedade, dos segmentos da iniciativa privada nos apoiando, né, aqui, porque os recursos também vindos da iniciativa privada garantem essa celeridade. Nós estamos visitando, recebendo já apoio, já tenho ligações de setores econômicos que querem ver esse imóvel funcionando em curto espaço de tempo. Estamos visitando e o encaminhamento está, diria que, muito positivo. Tenho uma reunião agendada na segunda-feira também, sempre com a maior lisura possível desse interesse e eu acredito que em pouco tempo a região aqui vai se sentir orgulhosa de ter este importante batalhão de ações especiais de polícia sediado naquele local. Há quase 10 anos aquele imóvel absolutamente parado ali na Viana da Costa, sem utilização nenhuma. Tomara que isso se conclua de acordo com o interesse público e a ocupação devida daquele imóvel. Rodolfo Amaral. Chico, o coronel começou o programa fazendo algumas referências importantes com relação aí ao perfil da população no entorno aqui das nossas cidades, a presença de populações de baixo poder aquisitivo de forma acentuada, e é verdadeiro isso. E eu queria trazer, até porque o Ministério da Justiça divulgou aí recentemente os dados de 2014 do perfil criminal brasileiro, e que me chamou a atenção que 51% dos presos no Brasil estão com idade entre 18 e 29 anos de idade. 57% destes presos não concluíram o ensino fundamental. Então, são números assim, são situações que começam, né, a explicar a nossa realidade. Mas eu queria fazer uma outra pergunta ao coronel, porque também virou aí moda, de um modo geral, em todo lugar se falar, não, o policiamento se faz com inteligência, no que eu concordo em gênero, número e grau. Mas quando a gente vai dissecar as informações das despesas da área de segurança pública no estado de São Paulo, verifica que aquilo que é efetivamente enquadrado como despesa de inteligência não chega a 2% das despesas do Estado.
a não ser que os gestores lá em cima não tenham esta visão de que é despesa de inteligência. Mas eu queria aproveitar o ensejo, porque eu dou muito valor à questão do conhecimento e da experiência, sobretudo. E vejo de uma forma triste que no caso da Polícia Militar, tá, seja a Polícia Militar Estadual ou no caso do Exército também, os grandes talentos, tá, do ponto de vista do conhecimento da corporação, aquele quando chega ao nível de coronel, ele se aposenta com 50, 55 anos no máximo. Eu tenho pelo menos uns 10 amigos coronéis que andam aí pela praia, uns se envolveram com outros tipos de empresa, tá? Ou seja, ele chega no ápice da sua experiência, que poderia estar contribuindo sobremaneira para uma forma inteligente de se trabalhar a segurança pública no Estado, e o Estado, por força aí das questões da carreira, o aposenta. E lá no tribunal, no judiciário, a gente agora está pedindo para as pessoas trabalhar, para os nossos ministros, trabalhar até 75. Até que da bengala. Eu pergunto, já houve, do ponto de vista de dentro da própria corporação, algum tipo de discussão que a gente pudesse, mesmo que inativo, aproveitar esses talentos, esses coronéis, para um conselho, por alguma coisa que fosse remunerada efetivamente por um trabalho digno, mas um trabalho, certo, que tirasse aquela atividade, a preocupação com as ruas, porque o senhor fica 24 horas com a preocupação com a rua, enquanto está em atividade. Esses coronéis não teriam condição efetivamente de trabalhar, certo, uma estrutura para o Estado de São Paulo. Quer dizer, isso já foi discutido. O senhor concorda com essa tese que nós temos muito talento aí na praia, andando de chinelo, quando poderia estar colaborando com a nossa... Para terminar, coronel, pois não. Rapidamente, por favor. As Forças Armadas já adotam esse modelo já foi estudado. A Polícia Militar de Minas já tem também um sistema que está aproveitando por até 2 anos ou 3 anos, eu não lembro seguidamente, quando passa para a inatividade em algumas funções, funções administrativas, de gestão de planejamento. Esse modelo já vem sendo discutido na Polícia Militar. Quanto à questão da idade jovem, como o senhor fala, é interessante, porque perdi os cabelos já velho aqui, mais de 32 anos e meio de serviço, poderia estar aposentado, são 2 anos e meio. Eu vejo como um assunto para ser bastante debatido e discutido. Mas o nosso modelo da instituição também, ele gera a oxigenação das promoções, da dinâmica, para vir cada vez um policial mais jovem, mais envolvido aí. Então, nós buscamos esse equilíbrio e a polícia discute realmente isso aí. Mas é necessário dar ascensão também àqueles oficiais mais jovens. Seria uma colaboração, uma contribuição pela experiência dos coronéis, enfim. Seria importante. Seria interessante. Coronel, nós teríamos mais a conversar, mas enfim, o tema segurança é extensíssimo, mas somos limitados pelo tempo, chegamos ao final. Muito obrigado, coronel, mais uma vez pela sua presença. Obrigado a todos, obrigado à população e continue ligando 190, 181 e com essas denúncias que estão fazendo com que nós possamos dar resultados efetivos. Muito obrigado pela participação aí da sociedade no nosso trabalho. Muito obrigado, coronel Ricardo Ferreira de Jesus. Obrigado, Rodolfo, mais uma vez pela presença, pela participação. Rodolfo Amaral, obrigado a Cris Chalub, obrigado a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.